Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos efeito dentro da efeitologia, que é o produto necessário ou fortuito de determinada causa, como resultado de algum ato ou ocorrência qualquer, opondo-se ao conceito de causa, segundo o princípio dual da polaridade. A autorresponsabilidade na geração das causas e efeitos recebidos. O futuro como efeito de hoje. O presente como efeito de ontem. Os efeitos irradiantes dos atos pessoais. A coragem de enfrentar os efeitos dos erros anteriores. A coragem de assumir os efeitos dos acertos anteriores. O derivado, o resultado, o impacto, a sintonia, ou o sintoma, a sequela, a conclusão, o termo da ação, os frutos dos esforços pessoais e grupais. Na pesquisologia, nós falamos sobre 7 características básicas, indicando rumos específicos para as pesquisas quanto ao efeito. A consim vulgar, indisciplinada, nada adianta o planejamento da programação existencial. A autodesorganização deturpa toda a teoria e todo ideal na autovivência da diuturnidade. Você tem pesquisado os efeitos reais dos próprios esforços evolutivos? Está satisfeito consigo mesmo neste particular? As perguntinhas minhas cretinas. Agora, esse é o verbete 1255, tem 4 páginas, 46 elogios e 6 mais, tá certo? Tem 7? Aí embaixo? Ah, sim, esse aí eu não pôs, tá certo, são 7. Agora, pode aumentar aí a efeitologia, antagonismologia e holoteca, que estão mais fáceis. Tem aqui uma pergunta. Estudando o verbete, verifiquei que o senhor utilizou na exemplologia autodiscernimento como definição de mega verbete. Sendo o verbete uma palavra ou expressão, gostaria de entender como um mega verbete pode ser definido como um trafor, como é o caso do autodiscernimento. Eis como consta no texto literalmente. Mini verbete, a letra, com unicologia. Mega verbete, o autodiscernimento, a consciência ou metodologia. Escuta. Existem 2 coisas que a gente fala aqui. Uma chama-se termo, vocábulo, étimo, palavra, e outra é expressão. Essa expressão ela pode ser composta. Então, por exemplo, no caso aqui, mini verbete, a letra, ela é um mini universo. Então, está mostrando a comunicologia da letra. Então, por exemplo, eu vou estudar uma letra, A, B, C, D. É um mini universo, pequenininho, muito pequeno. Não tem nada que ver. Agora, a hora que eu falo mega verbete, o autodiscernimento, dentro da consciência ou metodologia, é o conscienciograma. É a pessoa que sabe distinguir o que está certo e o que está errado. Aí já entra uma amplitude do sentido, é o processo tipo expressão composta. Então, por exemplo, a letra, que é um mini universo, o autodiscernimento, é um micro-universo, mas é consciencial. Ou seja, é um mega-universo. Por quê? É a consciência poliédrica, de 1001 facetas. Então é isso que eu quero significar. Uma letra é uma coisa, discernimento é outra. Muito diferente, muito maior. Por isso que o mega-verbete, por exemplo, eu vou discorrer sobre letra. Uma coisa superficial, de comunicação, tá certo? Agora, eu vou discorrer sobre autodiscernimento da consciência. Isso é o conscienciograma inteiro. É praticamente a conscienciologia inteira. Então, é um mega verbete. Agora, pense no verbete do ponto de vista da amplitude do meaning, do significado. Você vai entender mais o que é que eu escrevi. Eu quero dizer para vocês que a turma da Assinvex está agora sempre com alguém por aqui. Segunda-feira, o Alexandre Nonato, está aí? Está aí, é. Então eu estou aqui, ó. Já tem só 2 dias que não tem gente. O mais já estão mandando gente aí. Quer dizer, até que enfim amadureceram, não é isso? É o tal negócio. Eu vou chamar o Éforo para tomar conta desse povo. O que você acha?
Vou chamar o Éforo. Éforo, você sabe, eu chamo o urbanizador, o enumerador, de mandarim, né? É o meu apelido que eu dou para ele. Agora, do nosso amigo aí, o espartano, o nome dele é Éforo. Esse é o meu apelido. Éforo era um dos magistrados lá, sabe, de Esparta. Então eu só quis mostrar para ele ali, ele viu lá, você viu que é mesmo. Agora existia o Éforato, eles é que mandavam na situação. Agora, como ele, espartano, não me falou, ele só falou que eu era de Esparta, você era de Atenas. Então o que se passa? Ele não falou quem ele era, eu agora já sei que é. Ele era um Éforo. O Éforo eram só 5 que mandavam em todo mundo lá, não era isso? Então era como se fosse o Supremo Tribunal Federal, entendendo, da ocasião. E ele, pelo jeito dele, tem todas as características. Agora, foi aí que depois apareceram os constitucionalistas, que têm outros nomes, né? São jurisconsultos. Olha aí, jurisconsulto, que aí agora já vem, bem depois, e é da sua terra, né? A turma sua. Ele está muito envolvido aí no dicionário dele. Sorry. Indivíduo de grande conhecimento jurídico, especialmente aquele que dá consultas e emite pareceres sobre questões de direito. Jurisprudente, jurista. Está fraco isso aí. O negócio é mais sério. Do ponto de vista jurídico é bem maior. Jurisconsulto, é tudo junto. Jurisconsulto. Iuris, sabe? A consulta ao iuris, do iuris, ou sobre o iuris, tá certo? A situação é precária. Mas olha, tudo é um processo de efeito, né? A gente foi rodando, passando por essas coisas e hoje somos isso aí. Não somos lá grande coisa, mas a gente está fazendo força. E outra coisa, são todos efeitos. Vocês são todos efeitos dessas causas, tá certo? Então, o problema da efeitologia é muito importante. O povo só fica estudando a causalidade, né? O negócio é etiologia. A gente tem que estudar também a efeitologia. Ele contrabalançava a autoridade do rei e do senado, lá em Esparta. Contrabalançava. O negócio todo é esse. Agora, era um jurisconsulto na época, você não pode dizer que não seja. Está certo ou não está? Raciocina isso, é o problema do efeito. Com o passar do tempo, o processo da etnia, da cultura, chegou o processo da jurisprudência e o jurisconsulto. Agora, foi através desses éforos, com o povo também de Atenas, que eles chegaram lá, e a turma lá do Sócrates, a turma toda do Platão, que eles chegaram depois a constituir os jurisconsultos que fizeram essa jurisprudência atual, né? Aí entra o direito romano, a economia política, a teoria geral do Estado, essas coisas todas dentro. Agora aqui, como que a autodesorganização e a ausência de autocrítica podem tornar-se um autoassédio cronificado? O problema todo é o seguinte: autodesorganização, vocês acham que tem algum processo de equilíbrio? Se é desorganizado, é anomia, é anarquia. O que mais? A baratosfera é o quê? É a anomia. Anomiolândia, anarquiolândia, isso é a baratosfera. Autodesorganização, o que é? Baratosfera. Agora, tudo tem ausência de autocrítica. Sim, por quê? É uma coisa contra a pessoa, ela não está vendo que é contra, ela é boba, ela não sabe sair disso. Então, veja, é autoassédio cronificado, é ou não é? O que você acha? Não tem jeito. Agora, ó, aí entra aqueles negócios dos autos que eu falo. Quais são os autos que eu falo aqui? Vão para 8 anos agora, não é isso? Autoassédio,
falta de autocrítica. O que mais? Autocorrupção permanente. O que mais? Ainda tem mais. Deixa eu olhar. Quando a pessoa, então, quebrou a cara, encheu de cicatriz, está cheio de escoriações, então a gente fala autovitimização. Tá certo? Que ela gostou. Agora, tem uma outra coisa que não precisa falar alto, que já é só para a pessoa mesmo. O nome é masoquismo. Você não precisa falar automasoquismo. Você está entendendo? Já é. Esse, então, houve um aperfeiçoamento no processo. Outra coisa, gostaria de melhor explicação sobre a definição do item conforto dentro da argumentologia e também gostaria de saber o porquê que a agricultura entrou em argumentologia. Vamos lá ver o que é que se passa ali. O conforto. Diante da conformaticologia, a forma, ou seja, a apresentação, o veículo, o som ou a gramática, o 1% da teática, varia sempre muito mais em relação ao conteúdo de 99%. Sim, a forma é como se fosse uma veste, a roupa. A pessoa muda de roupa todo dia, mas a consciência, o temperamento dela não muda. Demora, às vezes, séculos, milênios. Então, a definição do item conforto dentro da argumentologia é justamente isso. Vamos ver se a gente entende. E o porquê da agricultura? A agricultura. O efeito manada ocorre no universo da agricultura para significar as intermediações, oportunismos e informações assimétricas dos paraquedistas, impulsionados pela conjectura favorável a respeito de algum produto e ignorando condições de venda do mesmo. Tal efeito prejudica, o efeito, isso é um efeito, é o efeito manada. Efeito manada é a hora que a pessoa chama Maria vai com as outras, etc. Tal. Tem vários nomes para isso. Então o efeito prejudica fortemente a eficiência do agribusiness, em qualquer parte, atingindo produtos, por exemplo, o café, o leite, a soja, dependendo da época, gerado pela competitividade anticosmoética. Isso é o chamado capitalismo selvagem, que é a money society, que é o processo judaico, até um certo ponto. Agora, o que se passa? Seria bom o nosso amigo ver aquele verbete específico do povo que queima as coisas. Como é que chama? Dardanologia, é o dardanismo, é o dardanista. Então, seria bom você ver a nossa amiga aí, dardanologia. Você vai começar a entender o processo de efeito. Então, por exemplo, é um desperdício. Por exemplo, até que ponto que o efeito da dardanologia é um processo ecológico? Tudo isso são complicações que estão aí para a gente resolver. A gente precisa de chegar a alguma jurisprudência dessas coisas. Mas não tem razão a ecologia com isso? Agora, o binômio efeito-causa é inevitável no verbete de hoje. Faço colocação que deixo para análise se é relevante ou não incluir no verbete no direito. A responsabilidade civil ou criminal de uma pessoa somente se o dano, o efeito, tiver como causa uma ação ou omissão intencional ou culposa de uma pessoa. Por outro lado, às vezes, uma pessoa não é causadora exclusiva do dano, sendo apenas autora de uma concausa, uma das causas, mas não a única do dano efeito. No direito, ela responderá pelo dano efeito, se retirar da sua ação ou omissão, ainda que somada a outras causas, concausas, o dano não ocorreria. As interpretações grupos-kármicas não têm grande relação com esse fenômeno? Tem, mas ela supera isso tudo. Porque quando entra o direito que a pessoa mesma está fazendo o discernimento, a aplicação do discernimento para ver o que ela fez, ela é mais rigorosa do que o magistrado do direito humano. Ela já entra dentro da paradireitologia. Vários cometem atos individuais que são com causa de um efeito para outras pessoas, e por essa razão ficam vinculadas karmicamente. É exatamente isso, você pescou bem. A situação é essa. Então, por exemplo, o direito aí, às vezes, ele é muito quadradinho, do ponto de vista humano.
ele precisa de ser mais profundo, mais reflexivo e outra coisa, mais abrangente. E a pessoa também admitir a realidade das entrelinhas, ou seja, das intenções. As entrelinhas são as intenções. Precisa saber o que é que houve de intenção. Agora, o direito não, precisa sempre de arranjar alguma coisa para provar, tem que ter algum indício marcante, palpável, concreto. Agora, uma pessoa que sabe a intenção que ela fez, ela sabe a culpa que ela tem. Esse é o motivo que tem muita gente que foi absolvido, no entanto, ele continua se sentindo culpado. Entende? Porque ele sabe que ele participou da coisa, ele fez. Por exemplo, uma das coisas mais difíceis que tem é uma pessoa que pode incentivar a outra a se suicidar. Quem suicidou foi o outro. Ele não aparece muito aí. Na questão do direito, tem muita gente, então, que é absolvida ou nem chegou a ser julgada, que eles nem ficaram sabendo quem é que incentivou. O mastermind atrás do processo, entende? Quer dizer, o autor intelectual, o incitador. Quem é que abriu o canil? É isso aí. Como nos livramos da tirania dos desejos? Através de uma coisa muito fácil, autodiscernimento aplicado. Vamos vivenciar o autodiscernimento, que você não tem mais. Esse negócio de desejo. Aqui, ó, vamos traduzir para você. O que eu gosto de falar é o seguinte, não é tirania dos desejos, é tirania do psicossoma. Está claro? Não é o que eu vivo falando aqui? O problema é você passar isso para o mental soma, que é o paracorpo do autodiscernimento, começar então a ponderar, a fazer a reflexão e a moderar seus apetites, seus interesses, suas intenções, e ver isso do ponto de vista da interassistencialidade. A hora que chega nisso, a tirania dos desejos acabou. Agora, a tirania dos desejos é um processo de quê? Vamos voltar aos autos? Vamos repetir tudo? Precisa repetir? Eu acho que é a hora, né? Então, autoassédio, falta de autocrítica, autocorrupção. Esses são os três grandes elementos, né? Que a pessoa vai para o pódio da baratrosfera. Pódio da baratrosfera. Vocês estão entendendo bem, né? Eu acho que aí ficou mais ou menos claro, né, o esclarecimento. Agora, então, voltando aqui, nós falamos aqui o seguinte, o paradoxo do efeito gerador tornado causa. Está lá na paradoxologia. O paradoxo do efeito gerador tornado causa. Então, por exemplo, isso aí que é o bom. Você incentiva uma pessoa com alguma coisa, é um efeito. Agora, ela começa a mudar com aquilo que seria uma causa. Está entendendo? Então, veja, o seu trabalho, que foi apenas um efeito, se tornou uma causa, às vezes, positiva. Agora, para isso, é preciso a gente usar muito a TARES, que é antipática. Então, a maioria dos processos evolutivos são antipáticos. O que vocês acham? Ô Dulce, você está de acordo? De modo que sejam antipáticos perante o discernimento da evolução. É o único jeito da gente evoluir. Então, todo mundo que quer fazer média com o cosmos vai para a baratrosfera. Está certo? Não tem jeito. Então, sejamos antipáticos cosmoéticos. Aí é que entra o processo da cosmoética destrutiva. Aí é que entra o processo que eu falo. TACOM é uma coisa simpática, é fazer média. TARES é uma coisa antipática, é falar a verdade. Muda tudo. Luiz, o que houve? Eu queria entender o fato do pesquisário estar ali na estrangeirismologia. Ah, sim, mas pesquisário. Em função das pesquisas... O que é uma pesquisa? Pesquisa é a provocação ou geração de efeitos. A pesquisa é uma causa.
Pesquisar é o efeito. Agora veja, o seu finding, o que você encontra, é o efeito da sua pesquisa. Então, pesquisar é das coisas mais sérias que tem para nós, em matéria de efeito. Por exemplo, sua vida, não tem pesquisa de nada? Então, não há efeitos ricos, de alto nível, em nada. Então, é a mesmex, a repetição, a batopenselidade doente. Entendeu? Enfim, 6 com meia dúzia. O mais do mesmo. Quer dizer, essa vida, uma pessoa pode ter o mais do mesmo? Quer dizer, não pode. Ela tem que ter o mais de algo novo, uma reciclagem, uma coisa nova. Tá certo? Então, os efeitos mudam. Qual que você quer? Ali você tem colateral effect, que é efeito colateral. Sim. O side effect deve ser efeito lateral, é isso? E o after effects, esse é que é o efeito maior que tem, porque é aquele que você não previu, às vezes, você deixou sem fazer previsão. O efeito posterior. Agora, qual o efeito colateral? Como que é esse efeito lateral? Side Efeito lateral, por exemplo, você está pensando aí no éforo. Aí você começa a pensar, mas o que tinha lá? Não, o processo da guerra. Vem todas o látero pensene, a lateralidade. Mas veja, e quando é que você saiu lá e foi para Atenas? Quando você resolveu ir, Atenas já não prestava mais, já tinha ido para o buraco. Então, aí você foi para Roma e entrou lá. Mas a hora que você entrou lá, você entrou na máfia da situação da época. Então, é um senhor problema. Você foi partindo assim, saindo de um lugar para outro. Pois é. Agora, é a vida, né? É a situação. Eu tenho duas perguntas. Uma é na página 67, que fala lá de desinteresse. Eu queria entender o que você chama exatamente de desinteresse aí. O que Deixa eu ver onde é que está aqui. Na argumentologia. Argumentologia. Segundo a consciência ou metodologia, o desinteresse, o sonho ou alienação são as 3 etapas desta ordem da fuga de si mesmo. No fundo, o desinteresse é filho da autocorrupção e efeito da ausência da reciclagem existencial. Desinteresse é a pessoa, então, que não tem megafoco, tá certo? Ela, então, entra no onirismo, que é o sonho. Vai chegar a um certo ponto que ela cansa, o corpo também cansa, há uma exaustividade da história, uma exaustão, e aí a pessoa fica alienada. Agora, isso, então, é a fuga de si mesma, a pessoa que quer acabar consigo. Muita gente vai ao suicídio por causa disso aí. Lá no fim pode ter um suicídio. Seria o desinteresse total, então, no caso, não é específico de nada. Agora, isso aí é que o desinteresse, às vezes, é muito sério. Uma pessoa sem megafoco é um vegetal. E outra coisa, vegetal doente, porque geralmente ela tem algum conflito, porque senão ela não chegaria nisso. É isso? Outra coisa é o seguinte, aqui na frase enfática, você fala da questão da indisciplina e da desorganização em relação ao planejamento, né? Assim, fazendo uma relação com a INVEX aqui, que a INVEX é um planejamento. Aí a gente observa em sala de aula, por exemplo, na Sinvex, uma certa dificuldade, às vezes, de lidar com essa questão da disciplina, da organização. Que dica que você teria para dar nesse sentido? A primeira coisa é falar que eles são assim porque são jovens. Entende? O jovem é desorganizado por causa do processo da energia. Então você tem que explicar para cada um, falar assim, você é dominado pelas suas energias? Quando é que você vai resolver dominar suas energias? O jovem é justamente isso, o adolescente, etc. Agora, outra coisa que é bom você lembrar, você ainda não tem maturidade cerebral, ou seja, não tem maturidade biológica. Seu cérebro ainda não está bem constituído. Quer dizer, como é que vai ser? Se uma pessoa, por exemplo, ela começa a tomar estupefaciente, um tóxico, até cachaça ou um álcool, aquilo ali prejudica a formação cerebral.
Então, hoje, quando um médico, às vezes, dá Ritalina para os outros, por exemplo, piora mais ainda. Piora tudo. Por quê? Aquilo está na fase de preparação do cérebro, ele está ainda em desenvolvimento, até assentar as coisas. Agora, isso pega, às vezes, eu acho, os neurônios, que é a coisa básica. Pegando neurônios, seja o que for que ele arrumar depois, sempre vai ficar faltando. Então, ele começou a perder os neurônios antes da hora. É uma perda antecipada, precoce, prematura, errada. Entende? Então, isso é bom falar com o jovem. Então, agora, você pergunta, quem é que tem aí até 25 anos? Levanta a mão. Você vai ver que vai ter uma opção de gente no meio. Até 25 não adianta nada. A cabeça, o cérebro, está lá, está fazendo força. Mas então a medida de profilaxia, a medida para combater essa indisciplina nessa fase é o estado vibracional. Você considera estado vibracional, a pessoa ponderar sobre as coisas, ela começar a ter um laptop para anotar aquilo que ela sabe e aquilo que ela não sabe. Através do laptop ela vai acumulando aquilo que ela aprendeu para não poder esquecer, porque nem sempre a memória é boa. Uma outra coisa que você pode perguntar são os atributos conscienciais, que eu sempre faço isso. Como é que é a sua memória? Você é bom, por exemplo, na associação de ideias? Aí qualquer coisa você pode fazer aquela técnica até do Freud, na história, a associação do negócio. Você fala lá, escada, o que é que você lembra? A escada. Vai falando tudo que você sabe sobre escada. Tudo que eu estou falando. Vamos ver se é bom de associação. Mas é umas coisas bem simples assim. Isso aí dá impacto. Agora, quase sempre é bom você pegar no meio dos rapazes e das moças, pega um homem, um rapaz. E através dele você mostra. Você pode ser, pergunta para ele, você pode ser com 5 cobaias aqui? Deixa eu falar uma coisa. Vamos ver, quantos anos você tem? Faz uma análise conscienciométrica do inversor. Isso aí é que tem dado resultado. Foi assim, eu já fiz isso até em Niobe. Mas esses atributos conscienciais ou não? Não, aí você mexe com tudo. Tudo isso que eu falei aí. Assim, o que você sabe sobre isso? O que você já estudou até agora sobre a sua realidade? Agora, os jovens, eles vão gostar disso, porque existe muito desses princípios que eles são para sempre. Você pode generalizar. O problema, por exemplo, do jovem, fazer exercício físico e, ao mesmo tempo, exercício intelectual. Isso é para todo mundo. Isso é até a cremação. Então, é sério se pensar nesse assunto. Tem lógica essas coisas aí que estou te falando? Agora, eu não vejo, você tem que falar. Não há milagre nessas coisas, não. Há um negócio que eu chamo que é o alto esforço. É o que funciona, mais é conversa fiada. E outra coisa, o maior alto esforço que a pessoa deve fazer é evitar os excessos nessa idade. Que a tendência de excesso, principalmente em função das companhias, é um negócio. Agora, não é só em função das companhias. Uma das piores companhias que existe por aí são as mídias. Olha só o tipo de filme que tem, na maioria das coisas, tudo um negócio bem negativo. Tudo indicando o negativo. A pessoa só vê aquilo ali o tempo todo. Aquilo cria um problemão, porque tudo é indução, é fator de indução, indutivo. Outra coisa que você pode entrar é isso. O que você gosta? Analisa o que a pessoa gosta. Se a pessoa estiver inibida, você deve falar que ela está inibida. Que ela está guardando as coisas, não está se expondo. Agora, se está entre jovens, eles não têm, a pessoa não tem motivo de não se expor. Está tudo em casa. Lembre-se, o jovem topa a parada com outro jovem, e ele é contra aquilo que é ascendente ou descendente sobre ele. Sim. Na página 67, tem sutileza. Queria entender melhor. O que é? Sutileza. Sutileza. Há reciclagens existenciais representando verdadeiras convalescências para a consciência. Isto é efeito direto da autolucidez consciencial. Então, você veja,
a pessoa, ela começa a pensar nas coisas e às vezes a querer mudar. Então ela acaba chegando a uma reciclagem. A reciclagem inicial é a ressex, é aquela de fora. Agora, isso às vezes chega a uma verdadeira convalescência, que a pessoa viu, eu estava doente, não sabia. Mas ainda ela tem uma certa tendência, ela tem alguma coisa, então ela está ainda numa fase de cura. Entende? Aí não foi dado alta. Agora, vai chegar então um efeito final que ela vai se sentir dona do pedaço. Ela dominou a situação. Isso aí é que tem que dominar também. Então o processo aí é a sutileza de ver isso, que é a pessoa consigo mesma. Então vocês vão notar uma coisa séria, é o seguinte, uma pessoa, ela pode aprender por si mesma, é o autodidatismo. Uma pessoa pode se analisar por si mesma, é a autoconsciência terapia. Uma pessoa pode se curar por si mesma, é a autocuroterapia. Agora, a maioria das pessoas ainda precisam, até para se divertir, de outra pessoa. Ela não sabe se divertir sozinha. Então, veja, uma boa parte do povo precisa de jogar um tênis, um basquete, um futebol, para a pessoa fazer exercício. Ela não consegue, por exemplo, só vendo na televisão, esticando os braços, as pernas, etc. Ela não consegue fazer uma calistênica. A maioria. Então ela precisa de ter auditório, ela precisa de ter uma plateia. Você entende? Há uma exposição. Então veja, isso é uma das primeiras e básicas insuficiências da pessoa. Se ela não consegue fazer exercício por si mesma, sem plateia, está entendendo? Ela não domina praticamente quase nada de si mesma. Então aí é o caso da gente mostrar isso na cara. Começa pelo esporte. Entende? A maioria precisa estar debatendo, estar discutindo, ou estar falando alguma coisa do barzinho, do pub, do botequim. Eu não sei se eu entendi mesmo, assim, ó, que a autolucidez, então, ela meio que corta o caminho, é isso? Da reciclagem e vai para a convalescência. E outra coisa, amplia tudo. Quando a coisa sai da pessoa, ela vai por atacado. Quando vem de fora para dentro, de outrem, alheiamente, do ponto de vista alheio, ela vem a varejo. Aqui, se você pensar por aí, você vai entender todo o processo de discernimento. Quando é íncido da pessoa... Agora veja, é o processo centrífugo e o processo centrípeto. Enquanto a pessoa precisa de muita centripetação, ela está mais lenta. Ela está na pior. Quando ela começa a exportar o que ela já conseguiu, que é o centrifugismo, ela já melhorou. Vocês estão tudo entre uma coisa e outra. Alguns já estão bem centrífugos, mas uma boa parte ainda está muito centrípetos. Se a gente pensar uma coisa dessa, tudo melhora. Então veja, você pode perguntar para você o seguinte, afinal de contas, eu sou mais assistido ou eu sou mais assistente? Se você responder isso aí com muita autocrítica, a coisa melhora, você fica sabendo de tudo. Esse é o caminho. Sim. Professor, na página 65, na fatologia, na linha 3, eu queria que você falasse mais sobre a coragem de assumir os efeitos dos acertos anteriores. Não, é isso que eu estava falando aí. O problema é o seguinte, você acertou. Então, você resolveu reciclar. Você está agora querendo melhorar. Isso vai afetar a sua vida. A vida doméstica, a vida social, seus amigos. Como é que vai ficar isso? Você tem que enfrentar aquilo. Então, por exemplo, uma das coisas sérias, a hora que o efeito da conscienciologia atua na consciência da pessoa, ela é obrigada a fazer um levantamento das suas relações sociais.
seu círculo de relações. E ela vai ver, então, que tem uma série de amizades ociosas, para não falar que é a amizade da baratosfera. Então a gente fala ocioso, que não dá nada à situação. Ela vai ter que enfrentar aquilo, ela vai ter que cortar. Ela tem que fazer uma cirurgia. Ela tem que cortar o excesso. Então, isso aí é que tem que começar a ser pensado mais seriamente. O que você achou? Quando você fala assim, do que quando você acerta, você faz a reciclagem. Sim. Faz a reciclagem não diretamente daquilo que você acertou, sino quando você leva o acerto a sério. Se não levar, não adianta nada. Tem que levar o acerto a sério. Ainda não estou entendendo como é que é essa reciclagem em base do acerto. Como é que é? Ainda não estou entendendo como que se dá essa reciclagem em base do acerto. A hora que a pessoa acertou, ela começa a ter mais autossuficiência, mais autoconfiança. Ela então faz, não, agora eu já posso enfrentar aquilo lá que eu não dava conta, eu acertei, eu sou dono de mim mesma, entendeu? Dona de mim mesma, no caso seu. Entende? A coisa muda. É isso que eu quero dizer. Quem é que está com o microfone agora? Como é que é? Todo mundo já viu todos os efeitos. O que é que precisa e o que é que não precisa. Não é isso? É. E os acertos. Mas você tem também que assumir os desacertos também. Você tem que assumir tudo que você faz, não é isso? Agora, se você começa a acertar mais, você tem que assumir esses acertos. Você não pode. Se você fez, por exemplo, alguma coisa que agora está correto, você voltar por vício, por mau hábito, à incorreção, é um negócio sério. Então, o acerto, ele cria um efeito que mexe com aquelas negatividades da pessoa toda. O autoassédio, a falta de autocrítica, a autocorrupção. Então ela não pode. Ela agora já viu. Eu agora não sou mais corrupto. Eu consegui superar aquela minha corrupção. Então esse efeito é terrível. Agora, então o efeito da vitória, às vezes, é muito mais exigente do que o efeito da derrota. Agora, vamos pegar um exemplo. Tem um acerto e um efeito. E depois você assumiu esse efeito. Um exemplo concreto. Você mudou o patamar. A vida não vai ser mais a mesma para você. Tem que ter agora um novo paradigma. O grau, o nível é outro. Mas se assumiu, mas depois parte para um patamar superior. Diferente. Você vai ver outras coisas, vão se interessar por outras coisas, sua vida vai ficar mais enriquecida. Mas aí vem uma cadeia de... Uma cadeia de... Tudo começa de novo, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. E o efeito vira causa também. Como, agora veja, lembre-se daquela técnica da análise e síntese. Até um certo ponto é isso. O que é uma síntese? Não é o efeito de uma causa? Para você é? Então, acabou. Já entendeu tudo. Professor, aqui. Ontem o senhor estava comentando dos nomes, né, devido ao gênero, que não veio o homem, depois veio mulher para estar aprendendo. Ele falou dos nomes Rosa, Iracema, Maria. O quanto que o nome traz a informação, assim, da personalidade, da característica, alguma coisa sobre a pessoa? Às vezes traz, e com muito detalhe. Tanto nome, quanto número, quanto letra. O sobrenome também? Quanto condição, sobrenome, tudo isso. Depende do caso da pessoa. Isso é inevitável. Você, a hora que você encontra uma pessoa, a primeira coisa que aparece é a fisionomia dela. No caso, a sobrancelha e os olhos. Primeira coisa. Mas logo em seguida vem o problema do nome. Está entendendo? Agora, se for filme americano, eles vão perguntar se você é casada.
E como é que está seu pai e sua mãe? Aí, se alguém morreu, eles vão falar assim, I'm sorry, e coisa. E faz aquela cara de paisagem. Entende? Isso é que faz parte do processo da society. É a vida humana, o modo de se relacionar. Entendeu? Sim, mas o significado do nome, isso traz alguma informação da personalidade daquela consciência? Porque o nome não é escolhido por acaso, né? Acho que tem um... Não. E outra coisa, eu mostrei aqui um dia o que é que eu falei com o Chico Xavier. Ele nunca tinha pensado naquilo. Ele só pensava do ponto de vista demagógico espírita. Então o nome dele era Francisco Cândido Xavier. Francisco Xavier é um santo da igreja que fazia assistência para os outros. Agora, Cândido quer dizer uma pessoa boa, plena, de assistência, de bom caráter, é bom para conviver com a pessoa cândida, no caso. Tá entendendo? Agora, o que se passa? O primeiro nome é Francisco. Então ele gostava de usar, não, eu sou um cisco, eu tenho cisco até no nome. Isso era a demagogia dele. Aí então eu viro para ele e falo assim, pois é, Chico, você já notou uma coisa? Eu já tive mais apelido que você, no entanto, ninguém me chama por apelido. No máximo a pessoa chamou Valdão, uma coisa qualquer, fica nisso. Mas meus apelidos todos morreram, você não, você é o Chico. Abreviatura de Francisco. Agora, então, veja, esse é um processo que a sua característica tem que ser popular. Eu não preciso disso. Você precisa. Você precisou e vai continuar precisando. É a sua vida. Agora, eu não. Meu nome é um nome anódino, não fede nem cheira. Você está entendendo como é que é? Valdo Vieira. Então, não expressa nada. É difícil de falar. Então, veja. Tem que falar meu nome mesmo. Por quê? Eu fiz, naquela ocasião, já tinha feito 2 cursos superiores. A hora que eu conversei com ele. Você não. Você não chegou nem a terminar o primário. Parece que ele parou no 3º ano primário. Então, veja, você é populista mesmo. Até o nome veio adequado para ser populista. Eu não posso ser. Eu tenho que responder pelos meus diplomas. Eu não posso estar usando isso aí, porque eu estou tirando meu corpo fora. De assumir a minha personalidade social. Você entendeu? Agora veja, a hora que eu comparei, eu falei assim, pô, nunca pensei nisso. Pois é, mas veja, no seu caso não é real, e no meu também não é real. Então, no caso, algumas pessoas... Eles sempre chamaram Valdo e Chico, Chico e Valdo. Você está entendendo o que eu quero dizer? No caso, algumas pessoas podem ter escolhido o próprio nome? Como é que é? Pode ter algumas pessoas ter escolhido o próprio nome antes de nascer. Esse nome vai me ajudar. Às vezes sim, porque às vezes também o nome vem de trás, né? É aquilo que eu já falei sobre o processo multimilenar da situação. Às vezes tem um nome que é multiexistencial, ele pega da série X, ele vem dentro da seriexologia da pessoa, isso tudo também influi. Ele pode já ter esse nome já de algumas vidas? Agora, o problema todo não é bem o nome. O problema todo é a necessidade natural do nome. Isso é que é o sério. Todo mundo precisa de um nome. Você tem que ser fixada, registrada, apontada, enfim, estigmatizada por alguma coisa. Essa alguma coisa é o nome. Agora, é muito chato, né? Quando vem o filho do fulano, a filha do fulano, ou senão que vem o diminutivo. Todo diminutivo é negativo. Todo filho ou filha que tem filho no nome, ou júnior, também é negativo. Mostra o egoísmo do pai, ou da mãe, ou qualquer coisa. Está entendendo? É um egoísmo genealógico. Negativo. E outra coisa, todo mundo, por exemplo, a dona chama Maria, e ele chama de Mariazinha, Izinha, Isiinha, e Pipipinha. Isso aí está tudo errado, está diminuindo a personalidade. Está tornando a personalidade adulta como criança. Isso é negativo. Ninguém deve deixar que um apelido diminutivo tome conta da sua vida. Só se for um processo político, que a pessoa é demagógica, tipo Lula, que colocou até o Lula dele, que é o apelido, no nome, para ficar oficial. Isso tudo é populismo. É a pessoa que quer se expor.
Ela quer dominar a massa, ela quer ficar igual o vulgo. Entende? Entendi. E o nome pode amenizar também alguma característica de outra vida? Um exemplo, rosa é uma coisa delicada, uma flor, né? Ele pode estar amenizando. Mas ela tem espinho. É que o meu nome também tem rosa. Por exemplo, tem nome que não aparece. Um nome que seria o máximo seria sândalo. No entanto, eu nunca vi ninguém chamar sândalo. Por que o sândalo? O sândalo é até a árvore. A pessoa vai lá e corta a árvore. Ela perfuma o machado. Entendi. Esse aqui é muito superior à rosa. A rosa não, você vai pegar primeiro e falar, cuidado que eu tenho espinho, vem devagar. Agora o sândalo não, você corta com machado. O machado feriu e matou o sândalo. Professor. E ele saiu perfumado pela madeira. Isso é impressionante. Eu tenho algumas hipóteses assim, sobre o meu nome, né? Estou pesquisando, tenho bastante interesse. Mas aonde que eu posso buscar mais informação para entender o significado do nome com a minha personalidade? Seria bom você estudar a sua genealogia, estudar a família, o seu papai, a mamãe, a situação. Começa por aí, para ver o resto. Esse é um caminho. Tá. Agora, processo de nome, você sabe, no fim tudo é secundário. O que interessa é o saldo da ficha. É porque quando o senhor comentou ontem, eu tive bastante repercussão, porque o meu nome agora eu posso estudar aqui. Tudo que bate na minha frente, tá entendendo? Eu gosto de pesquisar. Eu sou do galinheiro, quer dizer, eu tenho 500 mil galinhas ciscando, tudo quanto é lado. Aonde eu vou é isso. Se eu fosse explicar para o povo, eu sou muito pior do que o Monk, eu já expliquei isso a você, mas não sou doido. Tanto. Eu sou menos. Porque eu olho tudo, eu verifico tudo, tudo para mim é novidade. Por exemplo, nós estamos passando agora na estação dos piolhos de cobra. É o maior que eu já tive aqui em 15 anos de Foz. Então, por exemplo, deve ter havido alguma coisa que alterou o processo da reação da comida, da cadeia alimentar. É demais, por todo lado. Os piolhos de cobra, o povo chama isso aí de minhoquinha, etc. tal aqui, mas é piolho de cobra que chama, porque ele não é minhoca, ele tem pé, os bichinhos têm pé. Agora, tudo quanto é lado está aparecendo demais, todo lado. Já faz mais ou menos 10 dias. É a maior peste que já houve de piolho de cobra aqui na área do CAEC em 15 anos que eu estou por aqui. Não, mas o problema é esse. Lá em casa eu posso aferir a natureza pela minha casa, porque tudo está em torno ali. Você vê tudo. Agora, é piolho de cobra dos pequenos, não é dos grandes. Então, houve alguma coisa. O grande, por exemplo, está aparecendo muito pouco. Era para já ter aparecido. Você sabe o que é piolho de cobra, né? Aquela coisinha. Val, geralmente escura. Eu tenho uma hipótese. Hein? Eu tenho uma hipótese. Qual? O clima aqui, a gente tendo dias de calor, depois chuva e esfriamento. Não, então, eu sei disso. Intervalos muito curtos. Eu sei disso, então, mas quando vem a peste, segura pouco. Florescimentos com abortamento de flor, e as plantas estão ficando também sem energia, porque elas estão tendo várias frutificações e vários florescimentos. Às vezes, por exemplo, o figo, ele passou do tempo, ele continuou com o figo no pé, ele não liberou os figos, ele chegou a adoecer. Então, assim, um negócio assim, uma super frutificação. A gente vê que tem alguma coisa errada pelo seguinte, eu nunca vi tanto passarinho na hora que eu chego em casa. Um dia desse eu contei, tinha 11 na minha frente. Eu fiquei até sem jeito de passar, eu falei, dá licença. Aí está todo mundo voando. São pequenos períodos de primavera no meio do inverno. Atrás dos piolhos de cobra. São pequenos períodos de primavera no inverno. Agora, outra está bem coisa, complicado. Os anus pretos ainda não descobriram que aqui está cheio. Vieram poucos, mas eu acho que eles nem avisaram para os outros. Ficaram, não, vamos ficar. Tinha que ter um telão, fazer um armazém. Para atrair os bichos. Eles estão criando um silo. O negócio é esse. Eu só vi uns 5 até agora em casa. Que eles vêm tudo, ali é uma passarinha. A Mi falou que estão todos lá no Campo dos Sonhos. Tem muito lá, né? Mas agora, por exemplo, há alguma coisa na cadeia alimentar, ou alguma coisa outra, porque eu nunca vi tanto. Agora aqui,
Conforme a ótica e a acústica física, sabiam que o espectro vermelho e o azul estão relacionados com o som agudo e grave, respectivamente. Gostaria de saber se durante a aplicação do arco voltaico, quando da desassimilação das energias gravitantes, o som grave que se escuta vem acompanhado de uma descarga com colocação... não, isso aí não. A coloração dos ambientes extrafísicos não está relacionado com a qualificação dos oleopensentes dos mesmos, ou seja, o vermelho é energia, o azul... Olha, eu vou te falar francamente o que eu acho disso. Para mim tudo é besteira, é processo do orientalismo. Então eles falam que o chakra cardíaco é vermelho, umas coisas assim. Isso tudo é bobagem pelo seguinte, a gente coloca energia e a gente muda do jeito que você quer. De modo que cor é um processo apenas, vamos dizer, quase que sintomático da física da pessoa, aquilo que ela sente e aquilo que ela vê. Então é muito subjetivo o processo, não é bem assim não. Agora, o que eu vejo é que quando o branco, por exemplo, você sabe o que é o branco, o que é o preto, o que é o branco. Um é ausência e o outro é presença das cores todas. Então isso é que às vezes acontece mais. O que eu vejo é o seguinte, quando a gente trabalha com ectoplasmia, que o negócio melhorou o ambiente, que aquele, vamos dizer, o estado que foi implantado ali da energia, o campo energético, que ele está mais avançado, fica tudo branquinho, mas é uma brancura imaculada. Isso é que acontece mais. Agora, o mais, eu acho tudo como secundário. E outra coisa também, às vezes você vê uma consciência, por exemplo, doente, quase sempre a tendência dela é ficar cor de carroça disparada, quer dizer, ela fica banzé, fica estranha, diferente, como se fosse marrom, cinzenta, apagada, esquisita. Isso tudo tem, às vezes existe. Considerando a explicação que o senhor deu sobre o mega verbete, que compreendi bem, não seria mais correto substituir a palavra autodiscernimento por conscienciograma? Não. O autodiscernimento, eu preciso falar muito nisso, porque todo mundo fala em boa vontade e boa intenção, mas o povo esquece de discernimento. E isso em todas as linhas de conhecimento, até nos processos nossos de filosofia. E o autodiscernimento é a base de tudo. Se nós tivéssemos mais autodiscernimento, a Terra já seria melhor há muito tempo. É que falta isso mesmo. Agora, o conscienciograma é a análise da consciência, mas o autodiscernimento é o topo, é a condição séria, é aquilo que a pessoa precisa. Isso considerando que verbete é uma palavra ou locução, não seria mais exato, preciso? Não, eu não acho não. Aqui, eu tenho aquele negócio de explicar a coisa ampla, sair da monovisão para a cosvisão. Então, o que se passa? Eu gosto de fazer o ressarcimento e a recuperação dos meanings das palavras, até as prostituídas, para ver o que é que a gente pode fazer para ampliar a cosvisão da pessoa. Então, por exemplo, nunca fica preso a uma palavra só. Usa outras, tem outras. Agora, é bobagem aquele negócio de falar que para cada coisa tem uma palavra melhor do que qualquer uma outra. É verdade isso. Mas não interessa. O ideal é você ver as diversas palavras de acordo com o ângulo, os vários ângulos do objeto examinado. Isso é que é o ideal. Você vai ter uma visão, então, muito mais complexa, mas muito mais profunda, muito mais abrangente, panorâmica, séria. Poderia esclarecer mais um pouco sobre as sintonias ao respeito das intenções? O caso todo é o seguinte, quando a pessoa vai fazer qualquer coisa, o que está orientando ali tem uma vontade e tem uma intenção. Aí a hora que ela determina fazer, ela então vai mostrar a que ela veio, o que ela quer. Agora, a intenção, ela qualifica aquele tipo da vontade. O que a pessoa quer? Qual o objetivo dela? A intenção mostra isso para a pessoa. Então, veja, a pessoa tem que ter muito cuidado com a qualidade da sua intenção. Você está ajudando os outros, para quê? Começa por aí.
Qualquer coisa você tem que perguntar, por quê? Por que eu estou fazendo isso? Qual a minha intenção? É esse aí que é o processo. Nunca esqueça de ver a qualificação da sua intenção. Qual a interferência do ambiente físico da TENEPS na aceleração da instalação do OFIEX? Isso é, se o ambiente da TENEPS não é totalmente isolado, havendo circulação de pessoas fora do horário da TENEPS, isso pode dificultar a instalação de OFIEX futura ou não tem nada a ver? Tem sim. Tem a ver sim. Tem a ver por causa do tenepsista ou da tenepsista. Se a pessoa vai otimizar tudo durante 20 anos fazendo a TENEPS, ela vai conseguir o OFIEX. Agora, se ela não otimizar, ela vai ficar presa a isso, aquilo, coisa secundária, ela não vai desenvolver nada, ela não chega no OFIEX. O OFIEX é uma coisa definida, séria, não tem meio termo, não há nem divórcio. Minha avó paterna dessomou ontem, e eu não tinha nenhum vínculo. Aqui vem o americano, mas que coisa, meus sentimentos. Não é assim? Falando sério, estou falando sério. Não é assim? Filme americano. Então, a minha avó paterna dessomou ontem, e eu não tinha nenhum vínculo afetivo com ela. Já o sentimento já mudou. Não fui ao velório e muito menos ao enterro. Meu grupo Karma achou que eu deveria ir, por consideração ao meu pai, mas não havia nenhum sentimento maior que levasse a ir. E estou cortando os vários vínculos sentimentais e emocionais exacerbados com a maioria das consciências do grupo Karma e social, pois sinto que já me atrapalhou muito nessa existência. Estou dispensando as frutas podres. Sempre me senti que não tem nenhuma interprisão com a maioria do meu grupo Karma. Sempre tive ideias e posturas diferentes. Qual é a sua ideia? E quais são ou serão os possíveis efeitos? Completei 35 anos e necessito evoluir com mais maturidade e qualidade. Olha, eu acho o seguinte, eu só te pediria o seguinte, você não está sendo muito radical não, né? Não tem ninguém, por exemplo, que seja seu dependente desse povo todo? Dependente não é só pessoa jovem, não. Às vezes tem pessoa de idade que é dependente da gente. Então a primeira coisa é isso. Vê se você não está sendo extremista perante o seu relacionamento com a turma toda. Segundo, você não vai deixar de conviver com esse povo. Então, se você vai se apartar temporariamente, ou na sua vida, você vai mudar, pode mudar até de cidade, você deve sair sem deixar nada mal parado. Conserta aquilo que você puder. Abençoa todos que você puder. Eles são errados, banca a cara de paisagem, banca o bobo. Jogue com uma carta de menos. Está entendendo? Arranje um low profile, quer dizer, um perfil menor dentro da situação para você sair bem. Agora, não saia por cima. Saia. Se você não quer, que eu estou vendo pelo jeitão, né? Se você não quer sair por baixo, pelo menos saia taco a taco. Não é isso? Vocês estão entendendo, né? Sair kits, even, mais ou menos no mesmo nível. Mas não saia por cima, porque senão pode criar problema. Falar o trocadilho que eu tinha feito aqui há pouquinho, é centrifuga sem fuga, né? Como é que é? Centrifuga sem fuga. Tem. O problema todo é esse. Agora, então a primeira coisa é essa. Ameniza um pouco essa situação. Por exemplo, você divide ir no enterro. Você tem que lembrar, principalmente no Brasil, todo mundo que morre vira santo. É o caso, por exemplo, do Michael Jackson e tal. A sua vovó deve ter virado a santa total, a partir de ontem. Você devia ir de lá e louvar essa situação, tal, participar da história seriamente, sabendo que ninguém morre, que ela continua. Agora, não fique pensando mal de ninguém, não. Uma outra coisa, fruta podre quase sempre tem semente que não está podre. Se plantar de novo, quase sempre frutifica. Pensa nisso. Por exemplo, você pega aí uma manga, que eu gosto muito, que eu já falei aqui.
Você vai comer, ela está toda podre. Aquela que tem até buraco, às vezes, tem uns negócios tudo vermelho, profundo, né? Você puxa, está cheio assim, como se fosse costura. No entanto, você pega, limpa a semente, que às vezes não tem nada na semente, já está ótima. Às vezes dá uma fruta enorme, uma mangueirona enorme. Então, veja, vamos devagar com o andor, não é bem assim. Uma outra coisa, existe aquele negócio que o cara estava andando na estrada. Quando ele olhou, tinha lá o corpo, quer dizer, o cadáver de um cachorro se desfazendo. Aí o outro falou, nossa, que fedor, que coisa horrível e tal. Aí o outro chegou e falou assim, mas veja, os dentes são lindos, veja. Os dentes branquinhos. De modo que, às vezes, do boi, a gente aproveita até o berro. É preciso ir devagar com esse negócio de fruta podre. Acho que está claro, né, o que eu falei. Né? Dá uma ideia. Né? Professor Valdo, a gente vê muito assim aqui, que as pessoas têm atitudes semelhantes a essa situação aí. É como se ela sentisse que o grupo karma dela não é bom, ela está incomodada com aquilo e ela tenta fazer o acerto evolutivo, mas da forma talvez mais radical, né? Isso indica que a interprisão não está resolvida, que a pessoa está incomodada. Lógico. E outra coisa, se ele fizer isso que ele está falando, a interprisão continua, não limpou nada. Não deu tempo. Ele tem que sair bem, abençoando todo mundo, ajudando, sem desfalcar o espaço, o cargo, a função isso aí é um dentro do contexto. Efeito, né? É o efeito, é dentro do nosso tema hoje, né? Lógico. Ela está sentindo os efeitos. Negativo. Né? Ela não a gente como tem sair, que né? abençoar. Não adianta querer bancar o militar na família. Isso é o cérebro. Ele está querendo ser aqui é o cérebro. Cérebro quer dizer carrasco, algoce. Agora, só que tem que é o carrasco que acha que é superior aos outros. Então, é um carrasco intelectual. É um dos piores que tem esse tipo. Por isso que é que eu estou falando desse jeito para ele. Agora, veja. Ele já deve ter se vitimizado demais sem querer. É uma heterovitimização feita pelos parentes. Mas veja, não adianta ir contra. Tem que abençoar. Não adianta, ninguém perde ninguém. A lei da evolução é inseparabilidade grupo kármica. Os afins se atraem. Como é que fica? Ele tem que pensar isso. Agora, a primeira coisa, devia ter ido ao enterro. Se o povo pediu, enterro, gente, não custa nada. Entendendo? Agora, por que não? É uma homenagem, é uma saída. Tudo isso é uma coisa para se pensar. Lembra-se daquele negócio do enterro que eu falava, para não mandar coroa. Então a pessoa fazia o culto, você está entendendo, do processo do enterro, através da assistência. Dava dinheiro em favor daquela pessoa que morreu. Mas fala. Queria voltar lá na questão do nome. Quando a pessoa recebe o nome de outra pessoa... Sempre a gente recebe o nome de outra pessoa. Raramente você vai encontrar uma pessoa que pela primeira vez ela tem um nome. Não, mas em homenagem. Por exemplo, vai olhar lá, Pedra, Pedro, tudo não, tem sempre alguma coisa. Eu digo assim, o nome em homenagem a outra pessoa. Vamos supor. Sim. Aí a interferência da personalidade a maioria é pessoa... homenagem. Você já pensou o tanto de Michael Jackson que vai aparecer lá nos Estados Unidos? Pois é. Agora, faz parte do serviço. Atualmente, por exemplo, nós estamos aqui numa geração de várias pessoas. Tem um monte de Mônica, entende? Tem vários aí, homens também, tem vários tipos. Olha, é só olhar aqui, ó, na turma que veio para cá, que você sabe direitinho a época como é que é. E com a novela que existiu na Rede Globo naquela ocasião. Todo mundo sabe disso. Você falou ano passado, você falou semana passada. Por exemplo, o meu nome é devido ao Emerson. Eu conheço uma pessoa, amiga da minha família, que ele se chama Valdo Vieira, foi colocado o nome em sua homenagem. Sim, mas então, existem as Valdas. O pior da história é isso. Existem as Valdas. Ele é espírita, com W, igual meu nome.
Eu sei, mas foi por isso que isso aí foi a gota d'água no copo, que eu já falei aqui. Então, mas eu queria saber assim, se tem alguma interferência em termos da energia da pessoa aqui e do homenageado. O pior é a mãe que ia trazer e falou assim, pois é, doutor Valdo, eu trouxe aqui, esse é o Valdinho. Aí eu tinha que me dedicar mais ao meu xará. Você está entendendo? Com muita ênfase, etc. Tal. Agora, o pior depois eram as Valdas. Também tudo apareceu assim. Eu vi um monte disso aí. Mas não tem nenhum tipo de interferência não, né, vó? Não tem, né? Hein? Não tem nenhum tipo de interferência, assim, vamos supor... Não, tem, do Michael até Jackson um certo ponto, às vezes pessoa. tem. Entende? Por exemplo, por que é que meu pai vai me dar na minha cabeça, em cima de mim, o nome do Emerson? O cara era filósofo, querendo ou não. Era ou não era? Até que ponto que ele queria que fosse? Ele gostava do processo do Emerson. Por isso que ele me deu o nome. Eu sou o mais velho dos homens. Entende? São coisas que a gente não sabe, né? Qual é o motivo, a razão, o problema? A gente não perguntou. Eu só sei que isso uma vez eles me falaram, não, foi por causa do Waldo Emerson. E na verdade não é Waldo, é Waldo. Warl. O americano fala Warl. Você está entendendo? Uhum. Agora, depende, né? Eu mostrei o caso do Chico Xavier. O Chico Xavier é baseado nos fatos. Tudo certo. Perfeito. O nome exato. Todo mundo lá teve boas intuições para dar aquele nome para ele. Tem o Valdson, que eu falo que é o filho do Valdo. Só para chatear, né, o Valdo? Mas olha, quem mais? O que tem mais aí? Pode falar. Professor Valdo, eu posso considerar que o efeito positivo, ele é eterno? Não, porque às vezes ele é pequenininho, não dura muito. Às vezes vem um maior do que ele e engole ele. Mas agora, no momento evolutivo, ele é sempre produtivo. Vai gerar outros efeitos. Entende? Mas é que tudo é instável. Esse negócio de você falar que é sempre, isso aí, barulho infinito. E outra coisa, às vezes aquilo que hoje você considera um efeito positivo, você vai ver mais tarde que era tão bobo, tão besta, tão insignificante, que não vale a pena. Entendeu? Isso tudo você tem que ver. Então, tudo é temporário. Na vida humana, tudo é passageiro, com exceção do trocador e do motorista, o motorneiro. Mas no sentido, ele vai produzir novos efeitos positivos e assim por diante, né? O elo de uma cadeia. E o efeito negativo, professor, de uma ação... O efeito negativo cria dividendos. O efeito positivo cria dividendos. Agora, existem dividendos que levam para a derrota, o fracasso, a falência, e existem dividendos que levam para a vitória, o sucesso, o êxito. Aí é a pessoa que escolhe. E é possível, então, no processo evolutivo, eliminar completamente os efeitos negativos? Sim. Daquilo que diz respeito à sua pessoa, não aos outros. E o que interessa é o que diz respeito a você. Aquilo que sai de você. Agora, os outros, se eles continuam fazendo as bobagens que quebra a cabeça, isso aí é o problema deles. Você ajuda naquilo que você pode. Agora, o problema é seu. A gente responde para a gente. O melhor da história é que a ficha evolutiva é individualíssima. Não dá para dividir com a mamãe, não dá para dividir com o papai, não dá para dividir com os amigos, não dá para dividir com o Luiz. Não dá, não. Entendendo? A gente tem que aguentar. Ela é personalíssima. Fim de papo. Saldo individual. Fim de papo. Tá certo? O que você queria falar? Agora, falando, existe esse efeito borboleta. Mas no nosso caso aqui, em termos evolutivos, existiria alguma analogia de algum efeito que a gente pode considerar tipo efeito borboleta? Assim? Não, o efeito nosso atualmente é o efeito da reflexão. Uma das coisas mais sérias que teve o curso intermissivo em cima de nós todos, é levar a gente para uma autorreflexão maior que a gente não estava habituado.
Observa que você vai rodar, você vai bater de novo na reflexão. Parece que roda, você volta para a reflexão. Talvez o efeito... Tudo que você estuda lá no cosmograma é para levar você para a auto-reflexão. Um efeito, por exemplo, que parece pequeno, e dá uma potencialização, uma alavancagem muito grande. Não, e outra coisa, as pessoas às vezes gostam dos efeitões, aqueles que dão, vamos dizer, o sound surround, o cinemascope, o technicolor, tudo espetacular. São os efeitos que a pessoa quer. Quase sempre esses efeitos são escandalosos, são negativos. Então a pessoa tem que pensar o seguinte: o que interessa é o efeito amplo, mas interno, discreto. Entende? Agora, aquilo que aparece demais, isso tudo é um problema mais de superfície, de moldura, de aparência. O problema, então, do efeito mais sério, ele é íntimo. Sendo assim, ele é estrutural. Entendeu? Ele é muito mais difícil. É mais próprio da resina. Pois é. Agora, veja, uma pessoa sabe se as coisas causaram efeito sobre ela ou não. A pessoa sabe. Se ela tem autocrítica, ela sabe o que é que se passa com isso. Agora, os efeitos espetaculares, que é o processo, por exemplo, do Michael Jackson, é aquilo. Efeitos espetaculares. Agora, coitado, ele não sabia dosar as coisas. Então, tinha efeito negativo e positivo. O ícone manchado. Ele era um ícone manchado. No nosso caso, tem muita questão dos parafenômenos, efeitos espetaculares, mas que não dizem muito. Tudo isso é secundário. O processo de parafenômeno também ele deve ser mais discreto. O ideal é o íntimo, é o autoparapsiquismo, que a pessoa sabe o que é. Então, é um fenômeno parapsíquico que enriquece a pessoa, que leva essa pessoa a um nível melhor de discernimento. Então, o parapsiquismo, ele mexe na estrutura básica, ou seja, nos alicerces, nos fundamentos, nas fundações da personalidade. É na base dela. Agora, veja, muita gente mexe nisso, mas ela fica presa ali porque ela fica no porão. Por isso que eu chamo porão consciencial na idade adulta, é o pior que tem. Mexeu com a pessoa, mas ela não aluiu, ela não saiu da inércia antiga. Agora, tudo isso por quê? Porque quase sempre ela está aparentemente estagnada, mas não é. Ela já regrediu há muito tempo. Então tem coisas do passado que estão mandando mais nela do que qualquer coisa do presente. Mas esses efeitos não aparecem tanto para fora, né? Pois é, mas eles são mais sutis. É o processo intraconsciencial. Esse é o motivo que eu fiz aquele verbete com uma série de dados sobre a intraconsciencialidade para a pessoa pensar o que ela é por dentro. Isso é a estrutura, o arcabouço da personalidade, da consciência. O intra é a base, vamos dizer assim, da evolução, né? Pois é. Agora, o que a gente precisa é estudar mais os efeitos, né? Mas renovando as causas. Se a gente não melhorar as causas, o que adianta? Professor, aqui no A. Aqui na pesquisologia, no item 7, o senhor fala em diferença com etiologia. Sim. A etiologia, de modo geral, é dada como a causa de um mal. Mas a etiologia, se a gente for estudar bem, ela é o estudo da causa. Sim. Tá certo? Então ela pode ser também positiva. Agora, por isso que eu estou chamando a diferença com etiologia. Precisa ver isso. Porque toda vez que a gente fala, etiologia é uma ciência. É a ciência da causa, mas quase sempre é levado pelo lado patológico. Mas o que é a diferença no caso? Eu vou estudar os efeitos. A diferença da etiologia não ser só negativa, mas é o estudo
da causa que dá o efeito. Tá. Aqui, então eu digo para você, qual que vamos dizer, o verdadeiro efeito? A rigor, é a etiologia, é a causa. O verdadeiro efeito é a causa. Você já tinha falado isso. Não, eu já falei isso antes, há muito tempo. Nós já escrevemos sobre isso, eu já debati essas coisas até fora do Brasil. O problema é todo o seguinte, o verdadeiro efeito é a causa. Se você pensar nisso, tudo fica mais claro. Mas, assim, você vai ter mais discernimento. Porque sem causa não há efeito. Sim. É um par casado. Se não há efeito, acabou. Então acabou, o processo todo é a causa. Se a qualidade da causa é boa, a tendência do efeito é ser melhor. Mas agora veja, é uma dificuldade para o povo começar a entender isso, né? Eles não querem saber de nada. A maioria pensa no fantástico. Então, o programa de domingo, fantástico. Deixa eu ver se eu entendi. É o show. O que o senhor está sugerindo... O senhor está sugerindo que a gente pesquise aqui no item 7 é essa relação entre a qualidade da causa e a qualidade do efeito. Da causa e do efeito. Tá. E ver o que é que tem nesses meanings, o significado dessas expressões. Agora, olha o resto, efeitos positivos ou negativos, efeitos imediatos ou mediatos, derivações diretas, consequências indiretas, resultados evolutivos, saldos finais. Agora, no fim, é que eu coloquei o processo da diferença com a etiologia, porque se a pessoa estudar os 6 primeiros, ela vai entender o 7º. Entendi. Tem a ver com a intencionalidade, essa relação causa e efeito. Tem. Tá. Agora, veja, isso aí é a cons. Sim. É o consensômetria, é o consensograma, entende? Tudo isso aí. Aí dentro. Tem gente fugindo. Quem é que está com o microfone? Paulo. Pode falar. Eu gostaria que você acrescente os conceitos, aqui dentro da argumentologia, da semiconsciencialidade. Semiconsciencialidade? Uhum. De acordo com a somatologia, em tese, o octogenário, quarta idade, homem ou mulher, quando completista, é quem tem maior possibilidade de viver na condição mais íntegra de semiconsciência nessa dimensão intrafísica, porque perde como efeitos da idade, é aí que entra o efeito. O efeito da idade avançada, em grande parte, as automolduras somáticas efêmeras. Os olhos enxergam menos, os ouvidos escutam menos, os dentes às vezes já estão tudo avariado, as pernas estão bamba, principalmente na altura do joelho, o fôlego nem sempre está podendo correr. Então, concentrando-se nos atributos imperecíveis da própria consciência. O mental soma está cada vez mais lúcido. O autodiscernimento muito maior do que era quando a gente tinha 15 anos. A holomaturidade é um fato, porque se você mexeu durante 60 anos com o parapsiquismo, isso aí aumenta. A prioridade também, você já não liga mais para a opção de coisinhas, já superou, melhorou tudo. Daqui 3 anos eu estou nessa. Você está com todas as ferramentas para o autorrevezamento. Não, eu estou fazendo força, mas agora o processo é esse. É a quarta idade. Entende? A gente tem que trabalhar muito para a quarta idade sair bem, para você não ir para os quintos. Entendeu? Porque esse aqui é o problema, é ir para os quintos. Quintos quer dizer a baratosfera, é o incomplexo. É a Melim que vai dar a Melex. O verdadeiro quintos é o melexário. Melex. Mas está mais ou menos claro aí a situação? Agora, o que é engraçado é que hoje todo mundo pediu para eu falar aqui os tópicos da argumentologia, um por um, cada um no lugar, cada um que sabia o que quer que se passava. Mas é a vida, né? Cada um tem o seu. Eu acho que tem algum que eu não falei, não. E, professor, aqui tem uma pergunta a respeito da pesquisologia também. Aqui, ó, o 4º item, consequências indiretas. O senhor pode dar alguns exemplos e aprofundar essa questão de uma recém bem feita? Quais são essas repercussões indiretas? As consequências indiretas é quando você comete algum ato, atitude, você faz aí, tem uma atividade, desempenha uma atividade, que aquilo alcança o domínio público.
aquilo pode ter consequências indiretas. Agora, existe mesmo aquilo que aparentemente não é público, que é mais público ainda. Então, por exemplo, você trabalhando com a TENEPS, você está dentro de uma praça pública multidimensional. A maioria não pensa isso ainda tem dificuldade para ver, que as pessoas só admitem aquilo que elas estão vendo e pegando. Então, pensa nas consequências indiretas do trabalho assistencial da TENEPS. Isso aí é impressionante você pensar. E positivas. E a pessoa não fica sabendo a extensão disso, porque a amplitude disso é muito grande, muito extensa, profunda. Para que a nossa percepção assim aumente, amplie, para que a gente possa pelo menos vislumbrar aquilo que está acontecendo, aquilo que a gente está fazendo. Primeira coisa você vê, porque se você está trabalhando bem com a TENEPS, a primeira coisa, você tem que ter mais equilíbrio em tudo que você está fazendo. A TENEPS já deve ter equilibrado sua vida. Você está prona, você está, sabe, certinha. Então isso aí muda. Agora, você, que eu te conheço há muitos anos, você é do meu estilo, você gosta de tudo certo, leva as coisas sérias. E você pegou isso já muito moça, a partir do soma. Como eu peguei já muito moço, a partir do mental soma. Você está chegando aonde eu sempre quis. Entendendo? Do mesmo jeito que eu também estou chegando aonde eu quis. Então, veja, você é uma prova que pelo corpo você chega ao mental soma. Pelo mental soma, você aperfeiçoa o mental soma. E por aí vai. Agora, eu dei mais ênfase para esse processo intelectual. Você deu mais ênfase para o corpo humano. E você está chegando aí. Agora, veja, por que você chegou e por que eu estou chegando? Por causa da disciplina. Se você não tivesse disciplina, você está perdido. Eu, a mesma coisa. Então, o problema todo é o seguinte: se não há disciplina, não adianta o objetivo ser aparentemente ótimo. Não adiantou nada. Então, a auto-organização, a disciplina, o método aplicado, ele é importantíssimo em tudo que a pessoa faz. E se ficou lógico aí para você, observa como é que é. Agora, ó, passa o pente fino, vai penteando a coisa sua, para você ver o que já está na hora de mudar o penteado. Que às vezes chegou, estou falando em nível de soma, mudar o penteado, estou falando a linguagem dela. Mas sabe, isso é importante, vale a pena. Começa a pentear e ver o que é que tem que mudar. De quando em quando a gente tem que fazer isso. Você agora, depois de tanto tempo, quanto tempo você está trabalhando com o processo de educação física, etc.? Desde os 10 anos de idade. Eu estou com 45, tem bastante tempo. Quer dizer que você já está aposentada há 35 anos. A mulher aposenta com 30. Você já está na aposentadoria. Agora, a parte da educação começou desde aqui de Foz, que eu tenho trabalhado com a faculdade, que é mais o foco educacional. Aí já melhorou. Se o processo é de docência, a coisa melhora. Agora, o que é duro nisso é que você tem que continuar por você a parte física, né? Essa não pode deixar nunca. Você precisa mais disso do que as outras que nunca trabalharam. É perceptível, depois que a gente passa um tempo praticando atividade física, se você não faz, as articulações, elas pedem a atividade. Mas olha, isso não é nada. O problema maior é a cuca, é atrás da testa. A pessoa perde. Eu acompanhei vários colegas meus. Você está entendendo? Pessoas que eram assim, ó, eram pessoas que tinham toda a tendência, a vocação, o skill, o dom, o talento, o potencial perfeito para exercer aquilo. Eu conheci cara que dominava a bola, que era uma loucura, mas ele era muito inteligente, mas não ficou nisso. Se ele tivesse ficado, seria um dos maiores aí, ganharia do Pelé. Eu conheci vários assim, você está entendendo? Então, eram pessoas que dominavam demais a psicomotricidade. Eu quase sempre falava, olha, muda isso, mexe agora com a cabeça. Você já dominou isso aí, fica agora com o outro lado. De modo que esse é o caminho. Gente, eu acho que nós podemos, então,
Temos mais alguns minutos. Quem quiser fazer algum comentário sobre os relatos, os experimentos. Ok. Eu quero dizer para vocês hoje uma coisa. Apareceu aí. Eu escutei de longe uma música, dessa vez. Um processo à distância. Agora, cheio de colunas, como se fosse processo tipo greco-romano mesmo. Nós precisamos fazer mesmo a entrada ali. É melhor, sabe? É um processo do... Eu estava falando aí do nosso amigo lá da Grécia. Agora, eu ouvi a música tipo antiga. Aqueles negócios de alaúde. Lembra do negócio de alaúde? Como é que era? Alguém sentiu alguma coisa, ouviu assim, ou percebeu algum troço que parecia música? Não teve ninguém aí? Eu não estou pensando nisso, a hora que eu vi o negócio funcionando. E gostoso, interessante. Sabe, assim... sabe, de soltura. Muito bom, bonito. Sim. Valdo, quando a gente está passando por uma situação assim de muita pressão, né, que as coisas estão todas mais ou menos estourando ao mesmo tempo, qual seria a melhor postura para você lidar com tudo? Às vezes eu fico na dúvida assim, se o melhor é você... A melhor coisa é não ter desespero de nada e ver que isso também passa. Uhum. Toda crise passa, todas essas coisas vão passar. Então a primeira coisa é essa. E não perder o track, ou seja, não perder o foco. Ver o que é o importante na hora e não abra mão disso. Olhe o objetivo positivo e segue em frente, não interessa. Você sabe, quando é um processo de assédio, a gente não pode seguir nada que o assediador quer. É tudo fazer o contrário do que ele quer. Então a gente tem que pensar nisso aí. Agora, você, em parte, isso aí é por causa da Tenebs. Isso é normal. Você está pagando o pedágio da história, um pouco mais carregado. Agora, eu acho que você já mudou muito seu temperamento, que o negócio está por cima, etc. Que antigamente você era igual aquele cara da pergunta de hoje. Não era? Você mudou muito. Ele chegou aqui rapazinho, e tudo dele era desse jeito. E olhava demais o aspecto pior, e dava muito valor para aquilo. A hora que ele descobria que tinha o pior, ele se sentia bem, etc. Não era assim? Hoje ele mudou muito, isso tudo aí ele foi mudando com o tempo. Agora, há quantos anos você já está trabalhando nisso? 9 anos, com a Cienciologia? 9 anos. 9? Entrei no comecinho de 2000. Agora, você começou agora, então está certo. O seu processo da TNF está tudo em tempo, está correto. Eu senti que foi acertado. Várias vezes eu pensei, mas eu achei que não era. Você está certo. Agora, não desista de nada, vai em frente. Você está saindo bem, é assim mesmo. Agora, mesmo que seja aí alguns meses você está mexendo com isso, se o bloqueio tivesse enraizado, eu teria percebido, e não está. Eles limparam. Aí no fim, estava enxaguando tudo, limpou tudo. Agora o problema é não recuperar isso. Esse negócio de recuperar o pior é uma das maiores bobagens que tem, um mau negócio. Mas a gente precisa de falar isso. Não recupere o pior. Devia de sair um carro de som na rua e falando, não recupere o pior, não recupere o pior. Alô, alô, hoje dia tal, dia 6 de julho de 2009. Não recupere o pior. Só recupere o que seja bom, o positivo. Que o povo tem mania de recuperar o pior. E a técnica, então, para evitar isso é a questão de manter na linha, você continuar na continuidade. Esse aí que é o caminho. Você já está muito agora instruído, você está sabendo muito. Em matéria de teoria, você já sabe tudo. O processo agora é vivenciar esses detalhes, que você já procurou vivenciar. Você vai bem. Agora, tudo anote no laptop. Os prós e os contras. A lição que você aprendeu. Então, anote tudo. Uma coisa que acho que está me atrapalhando um pouco, Valdo, é assim, eu estou no processo de questionar tudo. Então, várias coisas que eu nunca mas você sempre foi assim? Isso aí não tem novidade nenhuma. Agora, veja. Mas questionar coisas que antes eu não queria olhar.
Ele era impossível. Tinha gente que não tinha nem paciência com você. Eu falei assim, calma. Mas olha só, antes eu questionava externamente, agora eu estou questionando internamente. Coisas que até então questione não tinha... você. Esquece o resto. Não questione os outros. Você já questionou muito, chega. Questione você agora, olhe você. Agora, o problema todo é o seguinte, a gente tem que saber usar a nossa inteligência. Você sabe que uma das coisas mais difíceis que tem é você carregar a lucidez. Isso é pior que a usina de Itaipu. A usina de Itaipu é iluminação, é eletricidade. Agora, carregar aquilo que você sabe é uma das coisas mais difíceis que tem. É um peso. A pessoa tem que saber mexer com isso. E você, querendo ou não, ele sempre foi implicado com certas coisas, pessoas, assuntos, aquele negócio todo, mas sempre ele tinha muita lógica no monte de abordagem dele. Então acabou. Você tem que saber agora fazer abordagem para você. Rafa. Esse aqui é. E aí é que é a hora do vamos ver. Tá certo? Eu acho que você está ótimo, isso aí foi muito bom. Eu fico satisfeito com meus amigos quando ocorrem as crises de crescimento, sinceramente. Não é nada nem de masoquismo meu, nem de sadismo a respeito dos outros. Mas é um fato, porque você nota que aquilo melhora. A situação precisava daquilo. Gente, é necessário ter mérito para você ter a crise de crescimento. Um monte de gente continua tudo assediado, sem nada, e não tem crise nenhuma, não melhora nada, porque ele não tem mérito ainda. Não há conjugação de fatores, que é aquilo que eu estava falando para você, que tudo conjugou simultaneamente, não é isso? Essa conjugação é uma bênção, isso é uma ajuda. Pense por aí. E tire proveito, anote tudo. Então, uma outra pergunta. Na hora que está tudo fervilhando ao mesmo tempo, o mais inteligente é deixar tudo vir à tona e tentar dar conta de tudo? Ou você frear algumas coisas energeticamente para se dedicar a outras? Não, você é o seguinte, minimize todos os percalços, vicissitudes e coisas. Minimize. Diminua tudo. Não dê valor para as tolices. Isso é que você precisa. É a hora. É o momento. Dá para a gente afirmar que quanto mais esforço parapsíquico a pessoa tiver na Recim, mais direta vai ser a consequência? É sempre assim, né? Mais direta. E outra coisa, a pessoa vai ficar mais objetivo, isso vai ficar palpável. Vai ser menos difícil dela diagnosticar, ela, vamos dizer, chegar à essência do contexto. Entende? Porque o problema todo é você chegar à essência dos seus contextos. Então vai ficar mais palpável, inclusive, em matéria de autodefesa. Se aumenta a autodefesa. Mas vai ficar mais palpável, inclusive, digamos assim, os ataques, de tudo. Tudo, né? E outra coisa, o parapsiquismo, por exemplo, o Rafa e todo mundo que está passando dentro de um processo, chegando para já dar alta na convalescência de uma crise de crescimento, sempre tem que tirar partido de se encaminhar com o parapsiquismo nisso aí. Ele sempre vê o que é que o parapsiquismo funcionou dentro daquele contexto. Isso te aumenta muito o seu modo de abordar as coisas em geral. Entendeu? Está dizendo checar em quais situações o parapsiquismo teve mais ativado? Foi, não. E o que aconteceu e por que aconteceu isso? Você vai então ver assim, se eu tivesse isso, não teria acontecido aquilo. Se o parapsiquismo eu tivesse dado valor sobre isso, não teria acontecido isso aqui. Entendendo? O parapsiquismo, ele aumenta a sua moeda, a sua fortuna, o seu enriquecimento, seus bens, o patrimônio. Isso é muito sério. A impressão que eu tenho é que fica um pouco difícil de segurar. Então, acho que quando muito ativado, horas aqui o contexto está quente, você tem dificuldade. Mas pouco a pouco isso vai esfriar, Rafa. Você vai se ver cada vez mais nítido.
E outra coisa, vai chegar um ponto que você vai rir de você mesmo, das suas insuficiências. Entende o que é que houve? Outra coisa, o processo dos mal-entendidos, as abordagens erradas. Porque tudo isso agora é um processo, é a hora do burilamento, do aperfeiçoamento. Por isso que é bom anotar tudo. Não deixa sem a nota, não. Anote tudo. Registre. Tire partido da situação. Está claro? Mas olha, entre os mortos e feridos, parece que todos se salvaram, né? Então tá. Tá ok. Então os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 13 votos online, 10 perguntas respondidas online, 18 perguntas presenciais, 69 assinaturas no livro de presença, 7 praticantes da técnica da Invexis, 1 voluntário das Invexis e 8 experimentos do arco voltaico. Hoje vamos ter 2 recados, Eliana, acoplamentário, e Maria Isabel, Unicim. Temos 20 novos verbetes para a eleição de hoje. Alta abrangência, alto posicionamento de ponta, autotortura, conotação parapsíquica, curiosidade pesquisística, dragona parapsíquica, esbanjamento consciencial, exigência da vida humana, fator ambíguo, holomaturologia, linguagem corruptora, linguagem mental somática, marca parapsíquica, mega retrocesso, mega tolice indefensável, micro-universo intransitável, papel social, para estação de trabalho, previsão da autossobrevida, princípio organizador dos saberes. Boa tarde a todos. Pessoal, hoje é dia de promoção para o acoplamentário. Lembrando que tanto os tertulianos quanto os teletertulianos de qualquer cidade do Brasil, se ligarem e chegarem à recepção do CAEC até às 18 horas, estarão pagando apenas R$ 180. Hoje é aquele dia da mega promoção. O tema deste acoplamentário será sobre a anticonflituosidade. O professor Moacir e o professor Alcir Alves estarão trabalhando neste acoplamentário. Então, nós convidamos todos os interessados da CCCI e também de outras cidades. Lembrando apenas que todas as pessoas de outras cidades precisam averiguar se tem algum sintoma de resfriado. Se tiverem, por gentileza, não venham para cá, para o CAEC nesta época. Procure um médico, fique em casa. Se você estiver bem, saudável, você deve viajar com máscaras. E chegando aqui, nós estaremos tendo aí uma consulta médica antes de adentrarem no CAEC, tá bem? É só ligar para a recepção do CAEC, nós estamos esperando por vocês. 045 3525 2652. Qualquer dúvida é só ligar que o pessoal da recepção irá informá-los, ok? Muito obrigado. Lembre-se, a promoção é para todos, até às 18 horas. Tanto o pessoal da CCCI quanto de qualquer cidade do Brasil. R$ 180 apenas hoje, ok? Obrigado. Boa tarde a todos. Nós estamos ultimando a coleta de formulários do censo. Pedimos encarecidamente àqueles que ainda não preencheram, que preencham, que entreguem, que confiem. Nós estamos tendo o máximo de lisura, de cosmética possível com o trato desses documentos. Tá? Ninguém aqui, nós queremos o melhor para a CCCI. Obrigado.
O verbete para amanhã será Dragona Parapsíquica. Ganhou com 20 votos. Obrigado, boa tarde e até amanhã.